Queridos, vamos pegar o nosso livro aí, Nascidamente. Estamos hoje entrando no capítulo de número 11, último capítulo do livro, página de número 189. E eu quero aproveitar a ocasião, e vou pedir que vocês não fiquem me apertando, me cobrando, mas eu sei que tem bastante tempo, mas o nosso novo livro está quase saindo. Está quase saindo, Os Caminhos da Vida, né? Os Caminhos da Vida seria uma continuação do livro A Dracma Perdida. Tá bom? É um livro naquele mesmo estilo literário, né? E de antemão eu quero dizer para vocês que não se empolguem muito com o livro, não se planejem comprá-lo, adquiri-lo. Vou fazer poucas cópias, né? Porque nós fazemos geralmente 2.000, 3.000 cópias dos livros, e eles ficam ali mofando, as traças comendo, né? Pouca gente compra os livros, quem compra não lê, a maioria só compra para poder ter o livro lá guardadinho, né? Está aqui guardadinho, não lê, mas não lê mesmo, mas não lê não é porque a pessoa não presta não, é porque, né, tem tanta coisa mais importante para a gente fazer nessa vida da gente, a gente vai gastar tempo lendo, né? Ainda mais falando de Deus, de Jesus, essas coisas, então é bobagem. Então, aí poucas pessoas compram, os que compram não leem, os que leem, a filha diz que não entende. Mas se não entende é porque o escritor é ruim, né? É ruim. Se bem que eu não escrevo por como é que diz? Por ofício, né? Eu não escrevo por ofício, eu escrevo por necessidade, né? E nem vaidade. Se eu escrevi por vaidade, eu escrevi um livro a cada 3 meses. A coisa mais fácil é escrever um livro a cada 3 meses. Então eu não tenho isso no meu coração, né? Escrevo por necessidade para deixar alguma coisa aí, porque só faltam o quê? Só faltam basicamente 9 anos, né? Que eu faço 51 anos no ano que vem. 51 para 60, 9. Então tem que escrever o máximo possível, porque 60 anos está chegando aí, quando eu vou me aposentar desta vida. Irmãos, vocês estão brincando? Estão achando que é brincadeira? Escreve aí. Bem, de todo modo, está saindo um novo livro, Os Caminhos da Vida. Confesso que ele está bem mais complexo do que a Dracma Perdida. Se você não gostou da Dracma Perdida porque estava muito difícil a leitura, então passe longe desse próximo, porque ele está mais complexo, até porque os temas tratados nele são mais complexos, sobretudo na segunda parte, né? Na primeira parte não é tão complexo, mas a segunda fica mais complicado. Mas para quem quer crescer um pouco, expandir um pouquinho mais a consciência, aí eu aconselho que compre, vale a pena, adquira, tá bom? O propósito é lançá-lo na conferência, mas não vai dar, o tempo não é suficiente. Vamos lançá-lo até o final do ano, início do próximo ano, se Deus permitir, para sair uma coisa bem feita, né? Provavelmente a gente lança no aniversário de 26 anos do ministério. Tá bom, pessoal? É isso aí. Alguém fala, pastor, mas você é tão pessimista, você fala assim com a gente. Não, ele só fala a verdade, né? Só fala a verdade, é um fato. Eu não gosto de ficar enganando ninguém e fingindo que está tudo bem, que não tem nada bom, está tudo errado, porque não lê mesmo e não quer ler mesmo, e a vida vai tocando até chegar no inferno, né? E sentir as labaredas consumindo aquilo que deveria ser hoje consumido pelo fogo do Espírito Santo, né? Mas vai dar certo, no final, depois do fogo, o camarada escapa, chamuscado, mas escapa. Como diz o texto bíblico, né? Que se as obras se queimarem, o mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vai dar certo no final. Queridos, capítulo 11 desse livro, eu até ouvi um comentário
na semana passada, na quarta-feira passada, de um irmão muito amado, e ele tem toda a razão no comentário que ele fez, que o capítulo 11 é um capítulo muito romântico, né? Talvez ele quisesse dizer que é um capítulo assim muito... um capítulo assim mais voltado para a beleza do próprio texto do que para o conteúdo efetivamente falando. E de fato, olha só o nome do tema, né? Eternidade. Um capítulo diferente. Então, o capítulo já foi escrito, quem escreveu já sabia que era um capítulo diferente dos demais que foram escritos. Até porque falar da eternidade, falar o que da eternidade? Não tem nada para se falar da eternidade, porque a Bíblia não fala como será a eternidade, não fala de nenhum evento profético da eternidade, porque toda a revelação de Deus que nos é concedida pela Escritura acaba exatamente no novo céu e nova terra, quando desce ali a Nova Jerusalém, e nada mais é dito, não é? Bem, mas eu me atrevi a escrever este último capítulo, não como que predizendo alguma coisa, né? Mas apenas falando qual é o significado da eternidade, né? Em que consiste essa entrada para a eternidade. É lógico que eu vou partir da nossa experiência histórica de humanidade. Ou seja, a eternidade para nós só ganha um significado se você partir da experiência dolorosa que nós, enquanto humanidade, temos vivido. A história da humanidade é uma história de muito sofrimento. E um sofrimento, entenda isso, um sofrimento necessário. Todo o sofrimento da humanidade não é um sofrimento como mero resultado de um pecado original, de uma rebelião, de algo que parece que não deu certo, porque a ideia que a maioria das pessoas tem é que Deus criou o homem perfeitinho ali no início e que de repente aconteceu uma tragédia, uma coisa que não estava nos planos, mas já que aconteceu, agora vamos tentar consertar. Essa é a ideia que a maioria das pessoas tem. Mas não, se você observar, não existe crescimento sem sofrimento. Todo crescimento, ele requer sofrimento. O sofrimento nos amadurece. O sofrimento traz experiência. A própria Escritura vai deixar isso muito claro lá em Romanos capítulo 5, que diz que os sofrimentos são necessários para o nosso desenvolvimento humano, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento espiritual. Por exemplo, se nós tomarmos os 6.000 anos, vamos pegar somente os 6.000 anos que diz a Bíblia, né, de Adão até hoje, ainda que seja pouco, mas 6.000 anos de sofrimento, e a humanidade ainda não cresceu, mas já cresceu muito, basta você olhar para a humanidade que veio antes de nós e ir voltando no tempo, vocês vão ver que a humanidade está crescendo, está se desenvolvendo, não do tanto que nós gostaríamos, mas está sim crescendo. A obra de Deus está sendo feita na humanidade. Não pense que Deus está inativo, Ele está trabalhando, mas assim, os sofrimentos que a humanidade tem enfrentado desde a sua origem são sofrimentos necessários para levar a humanidade a ser aquilo que ela é, não é? A ser aquilo que ela é. Tomando aquele pensamento de Píndaro, quando ele diz: torna-te quem tu és. Aí parece estranho, torna-te quem tu és. Olha, se eu sou, por que terei que me tornar aquilo que já sou? É porque essencialmente o homem ele foi criado à imagem de Deus. Em essência, a mais íntima essência do homem é uma essência crística. O homem, ele não tem uma origem do nada, e nem o homem foi feito de uma, digamos, como diz, que os seres criados no início, foi cada um criado segundo a sua própria espécie. O homem não tem uma espécie própria. Segundo a Escritura, o homem, ele é criado por Deus, procede de Deus
e é da espécie divina. Agora entenda, a espécie divina, não que o homem seja Deus, um ser absoluto, não, é que o homem foi criado do elemento divino. Todas as coisas criadas, inclusive anjos, eles são criados enquanto espécies próprias. Deus criou uma espécie de animal, uma espécie de planta, uma espécie desse ser, daquele ser. Ao criar o homem, falou: façamos o homem à nossa imagem. Ele não disse: criamos o homem conforme a sua espécie. Ele diz: conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Então, o homem no universo, ele é um ser muito especial. Isso não serve jamais para usarmos desse argumento ou dessa verdade para lisonjear o homem. Pelo contrário, isso coloca sobre nós uma tremenda responsabilidade. Deus criou o homem para que o homem fosse uma expressão do próprio Deus, para que o homem pudesse manifestar na carne os atributos divinos. É aquilo que Paulo vai dizer, salvo engano, em 2 Timóteo, capítulo 3, né? Quando ele diz: grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Então, manifestado na carne, ali o texto de Paulo refere-se a Cristo. Cristo é manifestado na carne, ele se faz homem, se faz carne, e é na carne, é nessa existência, é neste mundo, que o homem, então, mesmo em meio a trevas, no caso de Cristo, no seu tempo da encarnação, ele manifesta a luz, ele manifesta a verdade, ele manifesta o Pai. E logo nós sabemos que Jesus de Nazaré, porque há de se distinguir o Jesus de Nazaré do Jesus Cristo. A ideia de Jesus Cristo, ela nasce com Paulo. Se vocês lerem o Novo Testamento com atenção, é Jesus, o Nazareno, Jesus, né? O Nazareno, ele morre como Nazareno. Quando vem o apóstolo Paulo no cenário da igreja, aí ele vai apresentar agora o Jesus Cristo, ou como ele costuma inverter, Cristo Jesus, porque a ênfase de Paulo não é a humanidade de Jesus, mas é o Cristo cósmico que se manifesta na carne. Ou seja, no final é a mesma coisa, tá? Não são duas coisas distintas, mas a perspectiva, né, em como você olha para Jesus, o Nazareno ou Cristo Jesus, é questão de perspectiva. Você pode olhar do plano terreno histórico e pode olhar do plano cósmico, não é? No caso, Paulo vai então quando você começa a fazer essa leitura, o que você vai observar? Que quando se fala do Cristo Jesus, segundo Paulo, mostra como que esse Cristo, esse ser eterno, cósmico, divino, que é Deus, como ele então entra na carne e manifesta na carne o divino. Então é esse Cristo cósmico encarnado em Jesus de Nazaré, no caso olhando para o Nazareno, que é o alvo e o objetivo de toda a humanidade. Toda a humanidade caminha para Jesus, toda ela. Jesus é o homem profético, ele é o homem perfeito. O homem profético, enquanto Jesus é o homem, enquanto o cumprimento do homem Adão. Adão, ele apontava para Cristo, e quando então Cristo se encarna em Jesus, ali naquele homem, Jesus de Nazaré, o Nazareno, homem, nascido de Maria, que nasceu em Belém, que foi para o Egito, que cresceu em Nazaré, né, que teve toda uma vida humana como todos nós temos. Este homem é o homem que na cruz, depois de desenvolver todas as suas faculdades e chegar na plenitude da expansão de consciência que o homem pode chegar, ele deu o brado: está consumado, né? É o tetelestai. Então o tetelestai da cruz é o alvo de toda a humanidade. Todos nós caminhamos para o tetelestai. Um dia nós também teremos o nosso tetelestai. Um dia nós poderemos bradar, né? Está
consumado. Ou seja, aquilo que foi proposto enquanto objetivo e enquanto alvo desta humanidade, nesse plano revelado na Escritura, alcançará a sua plenitude. Mas não é a plenitude plena, porque isso indicaria que ao chegar nessa plenitude, o homem estagnaria, né? Não, ele alcança a plenitude proposta, é o alvo da soberana vocação. Mas não quer dizer que daí para frente não continue a história da humanidade, talvez com outros alvos, né? Aí já é uma questão da eternidade. Aí na eternidade nós desconhecemos. Mas eu tenho plena certeza que, uma vez que para Deus o casamento é algo sagrado, para Deus o casamento é algo eterno, eu tenho certeza que uma vez que ele se casa e se une com a sua noiva, com a sua esposa, que é a igreja, se é esposa na eternidade, capítulos 21 e 22 Apocalipse, já é eternidade. E nesses capítulos a igreja é colocada como a esposa do Cordeiro. Então é lá mesmo, na eternidade, que efetivamente a igreja começa a trabalhar como esposa consumada, a igreja glorificada no plano da eternidade, auxiliadora do Cristo. Tá aí, qual vai ser a tarefa? Não sei. Eu sei que uma coisa é certa, com todo o respeito a quem pensa diferente de mim, mas seria uma coisa muito sem futuro ficar na eternidade cantando o dia inteiro umas músicas que não vai para lugar nenhum. Não vai, né? Pelo menos as canções aqui da terra aqui, que eles cantam aí nas missas, não dá certo, não vai, né? Não dá. Vai ficar com a cantoria só a vida inteira e tocando uma harpa, haja dedo para tocar harpa, né? Vestido de branco, todo mundo de branco, não tem um amarelo, não tem um verde, não tem um rosa, não tem um lilás, uma cor mais viva, todo mundo. Então assim, pastor, mas você está blasfemando. Não, é porque você que é tonto. Você pensa que as coisas de Deus é assim, um marasmo, um Deus velho barbudo sentado num trono, um velho cansado, um velho irritado, um velho nojento, né? Um velho nervoso, e todo mundo ali tentando, né, deixar ele melhorzinho. Não, para com isso. Se Deus é eterno, e como dizia mesmo, eu vou até invocar aqui um pagão, para poder reforçar o discurso, Aristóteles define Deus como ato puro. Ato puro quer dizer, não há passividade em Deus. Deus está sempre em movimento, sempre agindo, sempre criando, sempre transformando, sempre não para. Deus não é alguém que fica, cansei, vou me aposentar, acabei a obra, agora é só curtir a velhice. Não, para de bobagem, né? Lógico, nós não podemos afirmar com precisão qual é a obra que segue ao Apocalipse capítulo 21 em diante, mas são coisas muito gloriosas. Eu tenho certeza que são glórias eternas e de novos desafios e mais crescimento. E como a Bíblia própria define a vida eterna, né? Vida eterna consiste em conhecer. Conhecer. E conhecer o quê? Qual é o objeto do conhecimento? Conhecer a Deus. E como Deus é o ser inesgotável, ninguém deixará ou ninguém alcançará o pleno conhecimento. Porque se você alcançar o pleno conhecimento de Deus, Deus terá se esgotado, porque não há mais o que conhecer. E se Deus se esgotar, Ele não pode ser Deus. São mistérios grandiosos que só na eternidade nós vamos entender. De todo modo, vamos falar aqui alguma coisa baseado neste capítulo 11, tá? Eu vou mais ler aqui porque não tem muito o que explicar, não é? E é isso aí, uma maneira que eu encontrei de encerrar o livro Nascidamente. Capítulo 11, Eternidade, um capítulo diferente. Diz assim: de todas as palavras que há na Bíblia, nenhuma é para mim Alexandre, mais encorajadora do que as palavras prefaciais
do capítulo 21 de Apocalipse. Palavras prefaciais são as primeiras palavras do capítulo 21. Porque quando você lê a Bíblia, você vai encontrar muitos textos maravilhosos. Imagina só: no princípio criou Deus os céus e a terra. É um texto belíssimo, vocês não acham? Um texto assim, digno de uma literatura de excelência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja outro texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma coisa espetacular, né? Você pode, e a Bíblia está cheia de textos nesse sentido. Agora, nenhum texto bíblico, nenhuma palavra traduz um sentido mais belo, um sentido mais maravilhoso do que as primeiras palavras de Apocalipse capítulo 21. E isso só é verdadeiro para mim, porque quando eu leio o capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse, eu leio não isoladamente. Porque se você ler isoladamente, né, lá vai dizer, e vi novo céu e nova terra. É um texto bonito também, como os outros, mas por que ele é tão belo? Ora, a beleza dele não está em si mesmo. A beleza dele não está nas palavras meramente poéticas. A beleza deste versículo 1 de Apocalipse 21 está porque são palavras que são o desfecho de uma história toda de luta, de sofrimento e de angústia. Então, se você vier caminhando na Escritura, acompanhando o sofrimento das eras, o clamor das eras dos homens, tanta angústia, tanta morte, tanto sangue, tanta guerra, tanta batalha, tanto sofrimento, então, se você vem caminhando nessa epopeia da humanidade, então você anseia por um alívio, por um momento em que as coisas foram resolvidas, para aquele momento áureo em que o bem finalmente e verdadeiramente venceu. Quando o amor prevalecer, o bem prevalecer, a luz prevalecer sobre o mal, sobre as trevas, sobre a morte. Então, seria um suspiro da alma de alguém que está vivo e que existe no mundo. Eu falo alguém que está vivo porque infelizmente tem muita monga sonsa no mundo. É monga sonsa que fala? Sonsa monga. É sonsa monga? Songa monga? Tem muita songa monga. O que é songa monga? A pessoa nasce nesse mundo aqui, o pau está quebrando, gente morrendo de fome, gente doente, o paralítico, o cego, pandemia, guerra, e ele está morto. Ele não sente, parece que não tem sangue, parece que não tem nervo. A pessoa só quer comer Danone, tomar iogurte, entendeu? Jogar videogame, assistir Netflix. A pessoa está morta e não sabe. Essa pessoa nunca existiu, nunca saiu de si. Existir é sair de si. Quem vive no seu mundinho aqui, não está vendo, não está sentindo nada, não vai perceber o sentido de vir novos céus e nova terra. Mas para quem está vivo, para quem sente dor, sente frio, sente fome, e sente a dor, o frio e a fome do outro, essa pessoa, ela anseia por um desfecho da história. Ela anseia. Mas isso aí é uma projeção e tal. Que seja o que você quer que seja, mas se você está vivo, não é possível que você não tenha uma esperança, que você não tenha um mínimo de um desejo de que as coisas melhorem, se resolvam, e o homem atinja um crescimento suficiente para poder superar a sua dor e o seu sofrimento dessa terra. Não é isso? Então é isso que eu estou dizendo aqui, de todas as palavras que há na Bíblia, nenhuma é para mim mais encorajadora do que as palavras prefaciais do capítulo 21 de Apocalipse. A ideia que me vem à mente ao ler o primeiro versículo deste capítulo, e eu não costumo ler apenas partes da Bíblia, mas a leio comumente por inteiro. É como se houvesse
Quando eu leio o versículo 1 de Apocalipse 21, é como se houvesse uma voz única, narrando todos os dramas da humanidade, a começar pelo início, passando por todos os momentos, desde os mais dramáticos até os mais sangrentos da história, até que, atingindo-se o clímax da saga, esse narrador dessa história, esse espectador da história, exclamasse dizendo: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lógico que mar aqui, veja que ele está no singular, né? Não está no plural. Ele tem um significado profético, né? O mar aqui, ele é como que um sinônimo do poço onde todas as misérias humanas são lançadas. Tudo isso é simbólico, né? Quando diz, por exemplo, que o Senhor lança nossos pecados no mar do esquecimento, né? Inclusive o próprio mar, ele trabalha semanticamente ao lado da ideia de inferno, de Hades, de Seol, de morte. Lembra do Apocalipse capítulo 20? Deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno também entrega os mortos que nele havia. Então tanto o inferno quanto o mar entregam seus mortos, porque a nossa história, ela é uma história também dos seres pré-adâmicos, os seres que viveram na terra antes de Adão. Eu não tenho como abordar agora, é um outro tema, mas pela Escritura nós acreditamos que antes do homem Adão, essa terra, antes de estar naquele estado caótico, de sem forma e vazia, cheia de trevas, lá em Gênesis 1, antes daquele momento a terra era uma terra equilibrada, boa, bela, habitada. Bem, quem diz isso é a própria Escritura, né? Ela declara isso em vários lugares, e portanto foi por ocasião da grande rebelião de Lúcifer, estou falando aqui de maneira geral, tá? Que então essa terra sofreu o seu primeiro juízo, que ela sofreu um dilúvio, ela foi destruída e por isso ela ficou imersa em água, né? Em água. Então a água que vai dar esse sentido de mar aqui no final, a água sepulta uma era de rebelião não resolvida, não tratada. E por ser uma rebelião não resolvida e não tratada, essa história da rebelião, da primeira rebelião não resolvida e não tratada, ainda que nós, seres humanos, façamos parte de um segundo momento, mas essa história, esse mar que sepulta essa rebelião, ela entra na história humana. Por isso, na história humana há também a história dos demônios, né? Que vem de essa história primeira, vem lá de trás, perpassando, mas que tudo isso é alvo de uma obra divina de remissão, que vai consumar tudo lá no Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21. Então o mar traz essa ideia de algo que lembra o pecado, lembra a rebelião, lembra os males que hoje também nos atacam e nos alcançam de alguma maneira. Por isso que é dito que ele viu novos céus, vê uma nova terra, e o mar já não existe. Não é que não haverá mares, a ideia aqui não são os mares, a ideia é esse mar que lembra a raiz da rebelião que alcança o homem na sua história. Ou seja, a nossa história não é uma história que começa conosco, é uma história que começa com Lúcifer. Lembre-se disso. Deus cria um ser perfeito, etc. Essa terra é entregue aos seus cuidados, à sua mordomia, à sua administração. Por isso que houve a rebelião. E havendo a rebelião, essa rebelião vai se estendendo e varrendo toda a história, inclusive a história da humanidade, cujo desfecho se dará aqui em Apocalipse capítulo 21. Então, como diz, né? A ideia que eu tenho, a sensação que eu tenho,
é como se houvesse, aqui eu coloquei uma voz única, né, narrando. Hoje eu colocaria como se houvesse um espectador que está acompanhando essa história da humanidade e narrando e experimentando esses fatos e narrando os dramas da humanidade, a começar pelo início, passando por todos os momentos, desde os mais dramáticos até os mais sangrentos da história, até que, atingindo-se o clímax da saga, exclamasse dizendo: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então é um suspiro, né? Tais palavras soam como um grito, mas não é um grito de desespero, um grito outrora preso na garganta por séculos a fio, e que agora, à luz de um novo mundo, ou de um mundo novo, livre do pecado e de suas consequentes dores, esse grito explodiu numa profusão de sensações catárticas, invadindo o cosmos e envolvendo todo o universo, desde o maior dos astros até o menor dos mundos do coração de todos os que almejavam por esse dia. Essa é uma coisa muito linda, né? Esse dia aqui é aquele dia em que todo joelho se dobrará diante dele. É difícil a gente pensar essas coisas, né? Eu até quero aproveitar esse momento para introduzir uma ideia aqui. Eu preciso que vocês me ajudem. A Bíblia não é tão simples como a gente pensa que é, tá bom? Infelizmente, a maioria das pessoas crentes leem a Bíblia como se lê o gibi da Mônica, ou do Cascão, do Cebolinha, do Tio Patinhas, mas não é por aí, não é por aí. A Bíblia ela é muito complexa, porque ela trabalha com dois planos. Ela trabalha com um plano da eternidade e trabalha com um plano temporal. O plano da eternidade, a perspectiva é divina. O plano temporal, a perspectiva é humana. Então você estará, quando você lê a Bíblia, você trabalha com esses dois planos constantemente, não é? Então, em alguns momentos você está lendo a Bíblia numa perspectiva, você fala: puxa, que coisa extraordinária, como pode ser? No outro momento você lendo talvez a mesma história, agora num plano inferior, no plano do tempo, no plano do homem, no plano dos tempos passado, presente e futuro, no plano da nossa limitação de consciência, no plano da nossa pouca compreensão das coisas, porque nós estamos inseridos na história, caminhando na história, e logo nós não temos como compreender todas as coisas. Lendo o mesmo assunto, parece que a Bíblia às vezes fala coisas diferentes. No momento diz que todo joelho se dobrará diante dele, e não basta que todos os joelhos se dobrem, toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra vai confessar que Jesus é o Senhor. Ora, é muito claro, ninguém pode confessar o nome de Jesus senão pelo Espírito de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém pode invocar o nome do Senhor senão pelo Espírito de Deus. Agora, dizer o nome, você pode dizer, está lá claramente: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Dizer é uma coisa, confessar é outra. A confissão procede do conhecimento e do reconhecimento. Então não é que no último dia toda língua vai dizer que Jesus é o Senhor, não, vai confessar, vai reconhecer, vai se dobrar, vai se curvar em reconhecimento e adoração diante dele. Logo, se todo aquele que confessa o nome do Senhor será salvo, e toda língua confessará o nome do Senhor, logo será salva. Só que esse plano é o plano de uma perspectiva divina. Na perspectiva humana, nós vamos lidar com as pedagogias, vamos lidar com as placas de sinalização, nós vamos ter que lidar com a disciplina, vamos ter que lidar com as palavras de correção, vamos ter que lidar com as consequências do pecado, com as possíveis reprovações. Porque imagina você chegar para o seu filho de 5 anos de idade
e falar: filho, olha, vai dar tudo certo, dane-se que no final você vai ser um homem, um cidadão excelente, vai dar certo, não se preocupe. Você estará fazendo o que com o seu filho? Você vai estar você vai estar empurrando o seu filho para viver uma vida sem responsabilidade, sim ou não? Por isso que o pai fala, ele tem que ter uma linguagem para com o filho pedagógica. Fala: filho, olha, você ficará, se você fizer isso, você morre. Não quer dizer que o filho vai morrer, mas são advertências que mostram a gravidade daquela ação, a gravidade daquela atitude. Então a Bíblia está cheia de situações que fala, né, que será lançado no lago de fogo, que vai perecer eternamente, tal. Mas no outro momento você vê uma outra visão. Por exemplo, imagina você, na minha singela opinião, a Bíblia tem textos mais importantes que outros, porque depende da perspectiva em que o texto é colocado. Quando a Escritura me coloca que Deus, o Pai, o Eterno, o Altíssimo, o Soberano, Ele tem uma vontade, e que nada pode frustrar a sua vontade, do contrário, Ele não é Deus, Ele é soberano. A vontade soberana de Deus não pode ser frustrada, absolutamente. Embora você encontre texto na Bíblia, lá nos Evangelhos, por exemplo, salvo engano, em Atos, ou nos Evangelhos, acho que é os Evangelhos, que eram falando sobre os fariseus, é isso mesmo, lá no início dos Evangelhos, quando fala que os fariseus resistiram à pregação de João Batista, frustrando os desígnios de Deus. Ué, mas e como é que eles podem frustrar os desígnios de Deus? Como pode? Eles frustraram temporariamente, naquela circunstância, mas eternamente ninguém pode frustrar os planos do Altíssimo, absolutamente. E se Ele tem essa vontade, eu pergunto, se essa vontade é absoluta, é soberana, que vontade é essa? E o texto continua me dizendo: a vontade do Pai é de fazer convergir para Cristo todas as coisas. Esse texto é de uma dimensão. Aí alguém pode falar: não, mas é a vontade dele, não quer dizer que ele fará. Não, é dito que ele fará se cumprir a sua vontade na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, ele marcou data para acontecer. Então, assim, a Bíblia trabalha com essas dimensões. Por isso que gera um fatalista calvinista e um fatalista arminiano, um universalista não sei o que, o outro não sei o que. Aí a teologia vai classificando as categorias. Mas nós não lemos a Bíblia assim, nós lemos a Bíblia como um todo. E nós vamos transitando nos caminhos do tempo, né? Mas vamos olhando para a eternidade, olhando para aquilo que Deus fará segundo a sua vontade eterna. Lembre-se de uma coisa: nada havia, e Deus nada havia criado, quando toda a história já estava escrita. Só daí já dá para você falar assim: puxa, peraí, então quem foi que escreveu essa história? Foi o Alexandre? Se foi, então não tem como dar certo mesmo, não tem como, né? Agora, puxa, se você parar para pensar por um momento que Deus, Ele escreveu toda a história antes de criar a primeira criatura, antes de haver a primeira criatura, Ele já sabia de tudo, do início, do meio, do fim. Como é que Ele escreveu o fim dessa história? Entenda que o fim da história revela com maior exatidão o caráter daquele que escreveu a história. É a visão maniqueísta, dualista, que faz prevalecer na história da humanidade dois reinos eternos que não acabam nunca. Já imaginou a eternidade sem fim com a existência de dois reinos, o da luz e o das trevas? O das trevas é vencido, mas é reino, vencido, mas é rebelde,
vencido, mas tem pecado, vencido, mas resiste. Você percebe? Eternamente um inimigo que nunca deixa de ser inimigo, sempre dando trabalho, sempre espetando, o cheiro de enxofre não deixa de sair do poço do abismo. É uma história muito macabra. É um Deus maniqueísta, dualista. Então assim, eu confesso a vocês que eu tenho as minhas convicções, né? Mas a Escritura trabalha com esses dois pontos. Tanto é que no capítulo anterior que nós acabamos de ler, ninguém me questionou, ninguém me perguntou, ninguém disse nada, né? Mas está lá escrito. Eu vou ler para vocês, pronto. Vocês verem que nós não trabalhamos cegos, né? Não estamos cegos. Abre aí da página de número 185. Eu vou ler para vocês verem como aqui é exatamente a perspectiva da pedagogia, da advertência, das placas de sinalização, desse plano humano terreno, como nós olhamos e lemos o que está na Escritura. Está aqui, olha. E não há contradição nenhuma, tá bom? E não estamos escondendo nada de ninguém. Está aqui, olha, o último parágrafo da página 185, olha. Oh, quão triste será o fim daqueles que depois de terem tido o pleno conhecimento da verdade, depois de iluminados, depois de provarem o dom celestial, depois de participarem das bênçãos do Espírito Santo e de experimentarem a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, sim, quão triste será o fim daqueles que, tendo vivido sob tão gloriosa nuvem de graça, virarem deliberadamente as costas ao Criador. Olha o que eu estou dizendo aqui. É contradição? Não, é isso aí. A Escritura diz que este é o fim de quem até o final permanecer assim. Agora, vai ser assim? Deus vai resolver o problema de uma outra maneira? Deus tem os seus planos, Ele tem a força, Ele tem os meios. Bem, aí é uma outra história. Mas deixar de escrever não podemos. Vocês entendem? Mas é aquela questão das perspectivas. Olha o parágrafo seguinte aí, olha, na página 186. Perdoados eternamente e livres dos laços e algemas que os prendiam ao Criador, o diabo e seus anjos não serão impedidos de se evadirem da vida e de se perderem no vácuo da inexistência, sofrendo a segunda morte. Eis o estatuto da morte eterna. Perfeito? Bem, voltando para a eternidade, que o nosso assunto agora é a eternidade, vamos continuar a nossa leitura. Então, página 190, segundo parágrafo. Tais palavras são como um grito outrora preso na garganta por séculos a fio, e que agora, à luz de um mundo novo, livre do pecado e de suas consequentes dores, explodiu numa profusão de sensações catárticas, invadindo o cosmos e envolvendo todo o universo, desde o maior dos astros até o menor dos mundos, do coração de todos os que almejavam por esse dia. Esse dia em que a Escritura, a própria Escritura diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Este é o fim do fim, o fim de todos os fins. É o momento em que todas as coisas hão de convergir para Ele. Todas as coisas. Nada ficará fora do seu domínio. Nada ficará fora do seu poder. Cristo será o centro de todas as coisas. Ele será tudo em todos, e Ele será a circunferência que abarca a todos. A esse grande estampido, esse grito, esse brado, e vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A esse grande estampido sucedeu um profundo e pacífico silêncio. E toda a criação sorriu, leve e compassadamente, para um novo tempo e uma nova ordem de todas as coisas. Dá para saber que isso aqui é uma linguagem poética, né, irmãos? Imagina só,
porque nós temos que construir esse capítulo aqui, começando lá de trás, como nós temos colocado, os dramas, as guerras, as batalhas, o sofrimento. Então, quando surgir, nascer o sol, naquele sentido de Jacó, nasceu-lhe, pois, o sol. Quando o dia raiar, tenda como se nós, a humanidade, estivéssemos vivendo uma grande noite de pesadelos, de coisas muito ruins, mas um dia o sol raia, amanhece. É o choro que dura uma noite inteira e a alegria vem pela manhã. Então, esse novo céu e nova terra é esse novo começo. Então, diante disso, quando diz: e vi novo céu e nova terra, e a criação escuta essas palavras e vê o sol nascendo para um novo tempo, é como que ela sorrisse, aquele sorriso de alívio, de alegria, leve e compassadamente para um novo tempo e uma nova ordem de todas as coisas. E ao surgir um grande sinal no céu, a saber, como que cordeiro recém-imolado, explodiram milhões de vozes angelicais dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E toda criatura que há no céu e sobre a terra respondeu dizendo: amém. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando eu escrevi este parágrafo, o que eu tinha em mente era aquela música Jerusalém. Essa música de Jerusalém foi gravada por Gessé, foi gravada também pelo cantor Marco Aurélio, e outros cantores também gravaram. Vocês devem se lembrar, uma canção que fala desse momento do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém, Vocês lembram? Dormindo no meu leito, num sonho encantador. E aí, numa parte da música, ele diz assim: e no alto e tosco monte eu vi o vulto de uma cruz. Estou mostrando esse momento glorioso do início da eternidade. O poeta que escreveu essa canção, ele vê surgir o vulto de uma cruz como símbolo da redenção, como um símbolo daquilo e daquele que redimiu a história de todos os seus sofrimentos. Então, foi pensando nessa canção que eu coloquei, que imagina só, isso aqui é uma descrição literária, poética, mas a ideia é verdadeira, o sentimento é verdadeiro. Quando diz: e vi novos céus e nova terra, como um grito que explode da garganta de alguém que tinha a expectativa desse momento, e em seguida desse brado que explode, um profundo silêncio, um silêncio pacífico, a criação sorrindo para esse novo tempo, um sorriso leve e compassado, e de repente surge a imagem no céu de um cordeiro recém-imolado, e todos que veem o Cristo de Deus na figura do cordeiro, todo o universo, vozes celestiais, humanas, todos cantando e dizendo: digno é o cordeiro, porque a dignidade está naquele que redimiu a humanidade e redimiu a história da humanidade. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e glória e louvor. E toda criatura que há no céu e sobre a terra, são textos bíblicos, respondeu dizendo: amém. É por isso que o amém, ele tem essa ideia, nós às vezes estamos na igreja, reunidos como igreja, e nós cantamos coisas belas, e nós falamos coisas bonitas, verdadeiras sobre Deus, e às vezes não somos capazes de dizer amém.
Nós temos que aprender a dizer amém, porque amém no sentido mais básico da palavra, é você dizer é verdade e verdadeiro o que se diz, é unir o seu coração àquelas palavras, é unir a sua alma àquela verdade, é se envolver a verdade, né? Tanto é que quando é dito lá no texto do Apocalipse, digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor, o que você diz diante disso? Ou ele não é digno? Isso é verdadeiro? Isso não é grande, não é profundo, não nos toca? Aí toda criatura que há no céu e sobre a terra respondeu dizendo amém, que assim seja, que a glória seja dele, a honra dele, a dignidade é dele, o louvor é dele, a riqueza é dele, a sabedoria é dele, a força é dele. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Cumpriu-se o grande mistério. Todos os seres que para longe se dispersaram do Criador, voltaram à órbita natural de suas existências, tendo Cristo como centro e universalidade de todas as coisas. E a igreja gloriosa, a esposa do Cordeiro, tal qual grande candelabro de ouro, lhe servirá de luz, a fim de guiá-los ao conhecimento eterno de Deus por toda a eternidade. A igreja é vista em Apocalipse capítulo 21 como um grande candelabro de ouro, uma montanha de ouro, né? Se você pudesse dar essas descrições da Nova Jerusalém para um artista, um pintor, e ele pudesse pintar com exatidão o que se descreve simbolicamente no Apocalipse, nós veríamos uma cidade enorme de ouro. Mas a grande questão é que no topo da cidade tem um trono, ou seja, o Cristo se entroniza nesta cidade, na sua esposa, na sua igreja, nessa auxiliadora que são os eleitos do Antigo e os eleitos do Novo Testamento, que vai agora conduzir a todos os demais homens que não fazem parte dessa eleição, desse amor eletivo de Deus, enquanto aquele que elege a sua noiva. Essa disse que ela não precisa de luz, porque o Senhor nessa cidade é a luz. Então é o Senhor sentado no trono como a luz da cidade, e ela de ouro. Então dá uma ideia de um candelabro de ouro, um candelabro que sustenta uma luz no seu topo, e diz que as nações andarão à luz da cidade. Ou seja, se a cidade é simbolicamente a noiva, são pessoas eleitas, redimidas, né? Conformadas à imagem do próprio Filho, então a igreja será a luz das nações. Só que não é a luz das nações porque ela é luz em si mesma, mas é porque o Senhor é a sua luz, e ela, enquanto a portadora da luz, vai guiar as nações com a sua luz, vai conduzir as nações, e luz implica conduzir ao conhecimento. Tanto é que a palavra aluno, que nós estamos tão habituados com essa palavra, quer dizer não luz, aquele que não tem luz. Então o aluno precisa de quê? De luz. Então o preceptor do aluno, no caso o professor, é que conduz o aluno ao conhecimento, é aquele que traz luz. Por isso que a Nova Jerusalém vai conduzir as nações ao conhecimento eterno de Deus por toda a eternidade. A ovelha extraviada foi resgatada. É a parábola das 100 ovelhas. Lembra? Uma ovelha havia se perdido. A despeito, presta atenção, a despeito
de quem aquela ovelha representa, porque há várias interpretações, né? O Evangelho só permite uma, de fato, porque ele fala da ovelha perdida, mas dentro do contexto de que ele veio buscar o perdido. Perfeito? Logo, então ele está falando ali da salvação da humanidade. Então, quando diz que a ovelha foi resgatada, o fato é que aquele que se perdeu foi resgatado. Parece óbvio, né? Essa semana um irmão me perguntou lá no Sem Fronteiras, e parece sem propósito, mas tem muito propósito, em razão do que dizem acerca da ovelha. Eu pregando aqui, salvo engano, domingo, eu falei da ovelha perdida, da parábola das 100 ovelhas, e aí o irmão me perguntou: pastor, quem é aquela ovelha que se perdeu? Aí eu respondi: ora, é a ovelha que se perdeu. Não é? Quem é a ovelha que se perdeu? É a ovelha que se perdeu. Logo, alguém se perdeu. E esse que se perdeu foi achado, foi buscado pelo pastor. Então a ovelha perdida, extraviada, foi resgatada. A dracma perdida foi encontrada. O filho pródigo foi reconciliado. São as 3 parábolas que Jesus usa em Lucas capítulo 15, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, para se referir à obra de salvação que ele veio efetuar em prol do homem perdido. E o pai, a mulher e o pastor. O pai é a referência à parábola do filho pródigo, do filho perdido. A mulher, aquela que encontra a dracma perdida. E o pastor é aquele que busca a ovelha perdida. O pai, a mulher e o pastor. O pai, o filho e o Espírito Santo. Essa é a ideia das parábolas. E o pai, a mulher e o pastor, convidando todos os mundos vizinhos, celebraram a grande festa ágape, em comemoração à reconciliação dos céus e da terra, pois reouveram o seu bem há muito tempo perdido. E imagina só essa festa, né? Eu vou falar para os irmãos aqui, não leva isso a sério nem adiante não, porque só vai dar debate inócuo. Isso é uma bobagem, mas eu tenho plena convicção que há mundos não caídos, imundos redimidos. Eu creio assim. Até porque o texto em hebraico de Hebreus capítulo 11, salvo engano, versículo 3, diz que pela fé nós cremos que os mundos, plural, foram criados pela palavra de Deus. Então, agora que os céus e a terra dessa nossa história são reconciliados, esses mundos que têm visto a nossa história e que acompanharam todo o processo de dor e de redenção, vão participar da festa no final. Lembra que lá na parábola do filho pródigo é dito que o pai dá uma festa e chama todo mundo para participar? Que quando a mulher encontra a dracma perdida, chama suas vizinhas para dar uma festa porque encontrou? E o pastor também chama os vizinhos para comemorar o resgate da ovelha perdida? É uma festa cósmica. Será uma festa cósmica. E o pai, a mulher e o pastor, convidando todos os mundos vizinhos, celebraram a grande festa ágape, em comemoração à reconciliação dos céus e da terra, pois reouveram o seu bem há muito tempo perdido. E grandes vultos com L,
Grandes vultos da música universal. Aí entenda como você quiser. Vocês sabem que, no mundo criado por Deus, aqui dos homens, cada um tem os seus talentos, tem o seu lugar na criação, não tem? E grandes vultos da música universal, e coloquei música universal para quebrar essa ideia de música gospel. Não existe música gospel, e nem música mundana, não. Tem música boa e música ruim. Tem música boa e música ruim. Tem música que te edifica e tem música que não edifica em nada. Então, em grandes vultos da música universal, conhecidos pela bela voz que receberam do Criador, e que aos olhos do mundo religioso não teriam lugar nessa grande festa, esses grandes vultos da música universal entoarão louvores ao Eterno, ao som de ritmos e instrumentos musicais de todos os tempos, de todos os povos e de todas as culturas, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e tudo se fez novo. Isso eu coloquei aqui exatamente porque o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho cultural. E o que tem a ver com o quê? É que, como nós somos ocidentais, como nós somos, entre aspas, uma cultura europeia, um catolicismo europeu que nos catequizou, nós brasileiros somos catequizados, somos formados por uma ideologia religiosa do catolicismo romano, cristianismo católico romano. Nós, quando vemos alguma coisa que foge da nossa cultura, ou dessa cultura, digamos, essa cultura hegemônica, porque na verdade não há somente uma cultura, há várias culturas, mas há uma hegemônica, uma que foi imposta e que é dita certa. Quando foge disso, aí você já fica meio assim assustado, Então imagine só, se uma tribo lá no interior da África do Norte recebe a Cristo Jesus, recebe o Evangelho, como é que vocês acham que eles vão cultuar a Deus? Um órgão? Toca no órgão? Amém. É isso? Não. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, e cada um louva entregando o seu melhor, a sua alegria, a sua verdade. Por isso que esse parágrafo traz essa ideia, Entoarão vozes que entoarão louvores ao Eterno ao som de ritmos e instrumentos musicais de todos os tempos, de todos os povos, de todas as culturas, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e tudo se fez novo. Enfim, o amor venceu. Agora, por favor, não vamos confundir as coisas, pessoal? Porque esse tal do amor venceu se tornou um meme já, Mas aí não vamos pensar nisso não, porque atrapalha o nosso estudo aqui. Uma vez uns irmãos lá do sul me mandaram um áudio, rapaz, morrendo de rir. Pastor, estamos aqui lendo o seu livro aqui, aí você coloca o amor venceu, aí não dá, pastor. Aí não dá, pastor, você colocar essa frase aqui. Eu demorei para entender, aí quando me caiu a ficha, eu falei, ele está falando de outra coisa. É um meme das ideologias aí. Então, enfim, o amor venceu. Nasceu o sol da justiça, de cujos raios procedem vida, alimento, saúde e salvação para todos os que amam a Deus. E a humanidade redimida, como bezerros soltos da estrebaria, sairá e saltará pisando o passado de pecado e angústia que se fez cinzas debaixo das plantas de seus pés. Amém? É assim que acaba o nosso livro.
página 192. Né? Um livro que, a despeito das suas limitações, acho que vale a pena ser lido novamente. Nós gastamos aqui 100 e poucas mensagens só neste livro. Então, ficamos aqui quase mais de 2 anos, né? 100 e poucas mensagens são 100 e poucas quartas-feiras. Um ano tem 54 quarta-feira, então temos um pouquinho mais de 2 anos. Tá bom? Quem quiser, tem todas as mensagens lá no canal do YouTube do Ministério.